Começa agora o programa Ensino Espírita à Distância, trazendo esclarecimentos sobre a doutrina espírita de Allan Kardec. Eu sou Alessandra Zeda, estamos aqui com Odete Gonçalves e hoje abordaremos o tema Conhecimento do Futuro, do capítulo 10, Lei de Liberdade, do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Conhecimento do futuro. Questão 868. O futuro pode ser revelado ao homem? Em princípio, o futuro lhe é oculto, e não é senão em casos raros e excepcionais que Deus permite a revelação. Nós temos que nos preocupar em viver realmente o presente, porque o futuro ele é consequência daquilo que você faz hoje, né? Então a gente não tem que ter essa preocupação de revelar como vai ser o futuro. Não, a gente tem que se preocupar com agora, né? Para a gente poder plantar, né, uma boa semente para colher o futuro. Com que objetivo o futuro está oculto ao homem? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade. É uma grande verdade. Porque seria dominado pelo pensamento de que, se uma coisa deve acontecer, não tem que se preocupar com ela, ou então procuraria dificultá-la. Deus não quis que fosse assim, a fim de que cada um concorresse para a realização das coisas, mesmo as quais gostaria de se opor. Assim, tu mesmo, frequentemente, preparas, sem desconfiar disso, né, os acontecimentos que abrirão ou sobreviverão no curso da tua vida. É uma grande verdade. E assim, nós vamos, através de nossos sentimentos, através da nossa sensibilidade, através de nós estarmos bem conectados com a espiritualidade, fazendo a melhor forma possível em cada momento de nossa vida. Nós vamos dando o nosso testemunho, nós vamos dando o nosso trabalho, o nosso suor e fazendo com que, de alguma forma, a espiritualidade ela nos intua. Então, dessa forma, nós vamos escrevendo, desenhando esse caminho que é a nossa vida. E daí, então, nós estaremos, sim, fazendo aquela programação que Deus nos enviou para que fizéssemos aqui na Terra, a nossa pequena missão. E na pergunta 870, diz: visto que é útil que o futuro seja desconhecido, por que Deus, algumas vezes, Ele permite a sua revelação? Ele o permite quando esse conhecimento prévio deve facilitar a realização da coisa em lugar de dificultá-la, obrigando a agir de modo diverso do que se faria sem esse conhecimento. Aliás, frequentemente é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos mais ou menos bons. Por exemplo, se um homem deve saber que receberá uma herança com a qual não conta, poderá ser solicitado por sentimento de cupidez, pela alegria de aumentar seus gozos terrestres, pelo desejo de possuir mais cedo, talvez desejando a morte daquele que deve deixar-lhe a fortuna. Ou então essa perspectiva despertará nele bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a predição não se cumpre, é uma outra prova, a da maneira pela qual ele suportará a decepção. Melhor não ficar na expectativa. Mas não se lhe será menor, por isso, o mérito ou o demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença do acontecimento fez nele nascer. Então, a verdade é que
a gente, quando sabe de uma coisa que vai acontecer, a gente fica na expectativa. As mínimas coisas. Somos humanos. Não é? As mínimas coisas. Então a gente observa o seguinte, que se a gente, por exemplo, demora um tempinho, assim, a gente sabe que vai acontecer, sei lá, alguma proposta de trabalho, alguma entrevista de trabalho, né? Aquilo ali causa na gente uma simples expectativa. Você imagine, né, numa situação em que é revelado um acontecimento futuro, como por exemplo aqui, né, uma herança. Aí você perde a vontade de trabalhar porque a herança vem, não é verdade? Você pode sucumbir, se acomodando nessa expectativa. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, por outro lado também, quando Deus permite que um de seus filhos, a ele seja revelado algo importante, como diz aqui, que é para ajudá-lo na realização, ora, essa pessoa, ela já tem um nível de equilíbrio um pouco mais do que os outros. Ela já tem esse merecimento de saber uma vírgula a mais do que os outros. E ela está numa prova, porque se ela deixar que o lado negativo dela venha a levá-la a fazer coisas erradas, olha aí. Então ela precisa ter muito equilíbrio, acreditar que Deus, na sua divina misericórdia, colocou na mão dela uma missão que precisa ser cumprida e que ela tem muita responsabilidade em saber um pouquinho mais do que os outros. É muita responsabilidade. Tem uma coisa muito importante que a gente tem que estar atento com essas revelações, né? As revelações, elas geralmente vêm por uma pessoa comum como nós, né? Geralmente médiums. E às vezes, nem sempre, né, o que é revelado é uma verdade. Muito bem. Né? E como disse aqui na questão 868, Deus só permite que seja revelado aquilo que seja conveniente para facilitar, para transformar, para conduzir algo no melhor caminho. Então as coisas não podem ser deliberadamente, né, reveladas. Então a gente tem que ter muita atenção, bom senso, para poder lidar com essas revelações. Então, e na pergunta 871 diz: visto que Deus sabe tudo, sabe igualmente se o homem deve ou não sucumbir em uma prova. Por conseguinte, qual a necessidade dessa prova, visto que ela não pode ensinar nada a Deus que já não sabia sobre a vida desse homem? Com isso, queres perguntar por que Deus não criou o homem perfeito e realizável? Por que o homem deve passar pela infância antes de agir a idade adulta? A prova não tem o objetivo de esclarecer a Deus sobre o mérito desse homem, porque Deus sabe perfeitamente o que Ele quer, mas de deixar a esse homem toda a responsabilidade de sua ação, visto que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Tendo o homem a escolha entre o bem e o mal, a prova tem por efeito colocá-lo em luta com a tentação do mal e deixá-lo todo o mérito de a existência. Ora, visto que Deus sabe muito bem e antecipadamente se ele triunfará ou não, não pode, em sua justiça, nem puni-lo, nem recompensá-lo, por um ato que ainda não tenha praticado. Eu creio assim, que é necessário que cada um de nós permeie os seus passos dia a dia. Cada um de nós tem que dar o testemunho do que ele é capaz, tanto para o bem como na tentação para o mal. Então, se ele está sendo testado, é necessário que ele faça o seu exercício diário. E Deus, ele é tão maravilhoso conosco que ele deixa nós, seus alunos,
fazer a tarefa diária, colocar à prova, para ver se realmente ele está apto para um novo desafio. Ele ainda diz aqui, Kardec ainda explica que assim é entre os homens, né? Por mais capaz que seja um estudante, por mais certeza que se tenha de o ver triunfar, não se lhe confere nenhum grau, né, sem exame. Pois é, quer dizer sem prova. Da mesma forma, o juiz não condena o acusado, senão por um ato consumado, e não pela previsão de que ele pode ou deve consumar esse ato. Né? Quanto mais se reflita sobre as consequências que resultariam para o homem o conhecimento do futuro, mais se vê quanto a providência foi sábia, quanto a providência foi sábia ao ocultá-lo. Por isso que muitas coisas não são reveladas. Olha, se nós não temos uma base de dados daquilo que nós fizemos, como nós podemos olhar para dentro de nós e fazer aquele exercício de reflexão? Se eu não fiz aquilo, vou me sentir injustiçada? Então Deus deixa você fazer e ver de que forma você resolve cada problema. Porque nós estamos aqui para aprender e construir o nosso moral. Então, de que forma eu vou resolver aquele problema, aquele desafio e ainda mais melhorar a todos que estão no meu lado. Esse é o objetivo da vida. Esse é o objetivo da criação, fazer com que todos evoluam para um dia chegarmos mais brilhantes. E vamos ao novo tema que diz: resumo teórico da motivação das ações do homem. Ora, tudo que fizermos, nós vamos ter um resultado. Então, nós vamos ter aqui um resumo teórico, ou seja, a doutrina espírita, através de Allan Kardec, ele nos dá tudo aquilo que nós podemos estudar para que nós tenhamos uma teoria e sabermos então como vamos resolver os problemas em nossa vida. Então, a motivação das ações do homem. Na pergunta 872, a questão do livre-arbítrio, ela pode ser resumida assim: o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que ele produza não estão antecipadamente escritos. Os crimes que ele comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, como prova e como expiação, escolher uma existência em que terá os arrastamentos do crime, seja pelo meio em que está colocado, seja pelas circunstâncias que sobreviverão, mas está sempre livre para agir ou não agir. E essa parte é muito importante para a gente observar o livre-arbítrio. Então a gente fala assim, ele matou porque já estava no planejamento dele matar. Não, né? Até o último momento ele tem um raciocínio. Exato. Então tudo que a gente tem para agir, né, para discernir nas escolhas da vida é a razão. Porque a razão faz a gente raciocinar, né? Faz a gente se colocar no lugar do outro, faz a gente refletir as consequências de nossos atos. Então, assim, está no planejamento, como diz aí Kardec, está no planejamento dele situações que o arrastam, que o levam, né, à chance de cometer o crime. Mas ele está nesta situação exatamente para dizer não, né? E vencer mais essa batalha. Porque muitas vezes são situações em que as pessoas estão motivadas não pela razão, mas pela emoção, né? Então não se raciocina, não se pensa nas consequências. E para isso Deus deixou em cada um de nós a inteligência, para você ponderar, para você comparar
o que é bem e o que é mal, o que você pode e o que você não pode, o que você deve e o que você não deve. Para isso nós temos as leis da justiça divina, mas nós temos as leis da justiça do homem aqui na terra. E nós temos que usar até no último segundo da nossa tomada de atitude a inteligência para saber qual é o lado realmente que eu quero. É o livre-arbítrio. E diz, assim, no estado de espírito, o livre-arbítrio ele existe na escolha da existência e das provas. E no estado corporal, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos aos quais estamos voluntariamente submetidos. São as tentações. Por exemplo, uma jovem muito linda leva os homens a perder a cabeça. Pode ir. Aí, ó, mas ele tem livre-arbítrio. Sim. Se ele for casado ou ele deve. Vai contrair dívida, né? Com certeza. Vamos lá, educação. Cabe à educação combater essas más tendências e o fará utilmente quando estiver baseado no estudo profundo da natureza moral do homem. É por isso que nós temos constantemente que fazer essa auto-reflexão, né, para identificar essas más tendências que carregamos em nossa alma. Muitas vezes não praticamos, né, nesta vida, mas há momentos em que essas tendências despertam e a gente mesmo se estranha, né? A gente fala, meu Deus, esse pensamento não é meu, né? Mas pode ser nosso mesmo, né? E vir da história do nosso espírito, algo se manifestando para que você realmente venha educar esse sentimento, modificar. Mas aqui Kardec está nos orientando que na espiritualidade nós foi que decidimos que queríamos passar por tais desafios para que nós pudéssemos agir de forma que o nosso moral escolher o caminho correto, né? Você está ali na situação difícil, mas escolhe o caminho correto com sabedoria, né? Usando a sabedoria. Continuando. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução. Olha aí. E o temperamento? Pela higiene. Então, tudo nesse mundo é possível, desde que nós tenhamos a vontade. O temperamento pela higiene mental, né? Diga-se de passagem, não é higiene física não, pelo amor de Deus. Sim. É a mente, é o pensamento. Então, essa higiene, essa limpeza que a gente precisa fazer, porque tudo nasce no pensamento, né? Então, se a gente não combate essa má tendência ainda lá no seu iniciozinho, que é o pensamento, a gente acaba sentindo o que não deve e agindo de forma incorreta. Né? Então, nós podemos modificar sim, basta que façamos o exercício de usar a inteligência, usar a sabedoria divina e nos melhorarmos. E continuando, o espírito liberto da matéria e no estado errante, ele faz a escolha de suas existências corpóreas futuras, segundo o grau de perfeição que alcançou, e é nisso, como dissemos, que consiste sobretudo o seu livre-arbítrio. Essa liberdade não é anulada pela encarnação e cede à influência da matéria. É porque sucumbe sobre as próprias provas que escolheu e é para ajudá-lo a superá-las que ele pode invocar a existência, a assistência de Deus e dos bons espíritos. Quantas vezes a gente está em aflição, Com está certeza. agoniado, está angustiado, está com problema, não Com sabe certeza. qual é o caminho, né? O ideal é isso, que a gente realmente se una, né? Se ligue através da oração a Deus, ao nosso anjo guardião, que a
orientação vem, os sinais acontecem, a gente só precisa orar e vigiar. E nós precisamos sim pedir ao nosso anjo guardião, que sempre está conosco, que nunca nos desampara. Na hora da nossa aflição ou da nossa insegurança, vamos pedir, vamos ficar pelo lado bom e pedir a luz, porque Ele nos orienta através da intuição, através da inteligência, através da razão. Sem o livre-arbítrio, o homem ele não tem nem demérito no mal, nem mérito no bem. E isso é igualmente reconhecido no mundo, onde se proporciona sempre a censura ou o elogio, à intenção, ou elogio à intenção, quer dizer, a vontade de querer fazer algo. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. O homem, portanto, ele não saberia procurar uma desculpa se as suas faltas no seu organismo sem abdicar de uma razão e de uma condição de ser humano para se assemelhar ao animal. Se assim é para o mal, ou será também para o bem. Mas, quando o homem faz o bem, tem grande cuidado em se fazer merecedor e não procura, por isso, gratificar seus órgãos, o que é prova que, indistintivamente, ele não renuncia, malgrado a opinião de alguns sistemáticos, ao melhor privilégio de sua espécie, a liberdade de pensar. O pensamento, ele realmente é a única coisa que possibilita essa liberdade total, né? Nós não temos liberdade total para agir, né? E nem para sentir exatamente por quê. Assim, o pensamento é uma coisa que às vezes nem a gente mesmo controla, né? Como é que vai ter, né? Sim, nós somos responsáveis, é exato. À medida em que a gente vigia, né, o pensamento, a gente identifica se ele é bom, se ele não é, e a gente começa a trabalhar essas formas de pensamento, mudando essa sintonia, essa vibração para algo positivo, né? Mas essa liberdade de pensar, independente de ser boa ou má, ninguém controla em ninguém. E muitas vezes quem pensa também não controla, porque quando pensa já pensou. Então, já fez forma pensamento, já plasmou. Isso. Para você sentir, antes você pensa. Então é uma possibilidade de reflexão para evitar que aquilo vire um sentimento, né? Mas no pensamento é onde nasce tudo. Então a gente tem que ter cuidado com essa liberdade. Eu queria aqui fazer uma reflexão sobre, por exemplo, uma irmã Dulce, um espírito mais elevado, a irmã Madre de Calcutá. Então, esses espíritos, quando você vai até eles pedir um conselho, ou quando eles tomam um não pela frente, mas eles têm assim uma calma, uma reflexão naquele momento. Então a sabedoria parece que está ali assim e eles têm uma boa resposta. Então um dia talvez, né, nós chegaremos perto de fazer essa reflexão. Com certeza. Refletir, né? Nós precisamos a todo instante estar pelo menos vigiando, né? Porque quando algo incomoda, aí a gente... Com certeza. Eu acho que o maior desafio nosso é essa reflexão, essa vontade de mudar os nossos pensamentos negativos. Queremos chamar aqui também a atenção para aqueles que já têm uma tendência sempre a pensar negativamente,
que vivem algum processo de medo, de depressão, vamos fazer esse exercício? Vamos refletir sobre de que forma nós podemos mudar, de que forma nós podemos brilhar no nosso dia, com o nosso esposo, com o nosso filho, com o nosso professor, com o nosso amigo. Vamos tentar fazer esse exercício nesta semana para ver se nossa vontade de agir, nosso livre-arbítrio, vai buscar dentro no fundo do nosso coração algo bom para nós olharmos o nosso amigo de outra forma. Então vamos ler agora uma mensagem do livro Rosas de Elizabeth, psicografado por Marilinda Lima, do Espírito Irmã Elizabeth. Que maravilha é a vida! Maravilhosa é a vida! Maravilhosos somos nós! Maravilhoso é o Pai, centelha divina que habita os nossos corações. Abre a tua alma para o bem e liberta-te das mazelas fornecedoras do mal. Segue em nome de Jesus, construindo um caminho de luz e paz, que te assegurará a eternidade da vida, a felicidade perene e a evolução definitiva. Que o amor do Mestre Jesus nos una e reúna para todo sempre. Muita paz. Meus queridos ouvintes, após essas sábias palavras de Irmã Elizabeth, que toca fundo no nosso coração, em dizer que linda, maravilhosa é a vida e que sábio é Deus, é Jesus, aquele que dá o amor para nós seguirmos no nosso caminho, no dia a dia. E assim nós vamos encerrando mais este programa Ensino Espírita à Distância. Agradecemos a sua audiência e esperamos contar com você no nosso próximo encontro. Estejamos todos aqui e que Deus abençoe a todas as famílias, a todos os lares, a todos os corações. Ilumina, Senhor Jesus. Muita paz. Que assim seja.